Então, nós vamos colocar 8 minutos, 5 do novo e 3 minutos do senhor, daí o senhor pede o da oposição. Okay. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero saudar a mesa toda em nome de Vossa Excelência e também do ministro José Múcio, comandante das forças, mas vou dispensar maiores saudações, até porque a minha fala talvez represente um desabafo mais do que qualquer outra coisa. Eu pedi para buscarem a Constituição do Supremo Tribunal Federal lá no prédio vizinho, até porque a Constituição da República Federativa do Brasil já não vale mais há muito tempo. E o artigo 142, colhido lá nessa Constituição do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte, presidente: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do ministro Alexandre de Moraes. E eu faço essa leitura aqui da Constituição do Supremo, já mencionando que retiraram o resto do artigo 142, que dizia o seguinte: e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Por que eu digo isso, senhor presidente? Porque o que nós vemos acontecer hoje é um desrespeito à Constituição flagrante do ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, e a reação das Forças Armadas é de complacência, e do Ministério da Defesa também. Eu gostaria de ver o general do Exército, Tomás Miguel Paiva, ter a mesma veemência de criticar os abusos de autoridade do ministro Alexandre de Moraes, a mesma veemência que ele tem ao falar do custo da refeição dos militares. Na minha visão, senhor presidente, a agressão ao Estado de Direito do Brasil e à Constituição é algo gravíssimo. E é o que a população brasileira está vendo todos os dias. No entanto, o que nós vimos quando houve ordens de busca e apreensão para fazer fishing expedition, inclusive na casa de generais respeitados das Forças Armadas. Nós temos aqui os nomes do Estevão Teófilo, Braga Neto, Freire Gomes, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno. O que nós vimos é que o Ministério da Defesa e o Comando do Exército foram informados antes e consentiram. Está na mídia. Está na mídia. Está na mídia. PF avisou o Comando do Exército na véspera sobre operações contra militares. Como não, ministro? Está aqui. Eu não estou absolutamente desmentindo. Está aqui. Só feito é isso. O que acontece é o seguinte: é de praxe, quando a Polícia Federal vai fazer uma operação, avisa antes que vai lá. Ministro, mas se é fake news, tem que botar no inquérito. Vou aguardar. Se é fake news, tem que botar no inquérito. É fake news ou não é? É verdade ou não é, ministro? É verdade ou não é? PF avisou o Comando do Exército na véspera. Não, o ministro, vou pedir desculpa, Marcelo, o ministro vai responder em bloco. Vossa Excelência mesmo pediu, e os outros deputados, que nós passássemos para 5 parlamentares até a resposta. Então, eu ampliei de 4 para 5 para dar celeridade. Então, vou pedir também para o ministro. E o pior, presidente, ainda que tivesse sido apenas avisado, depois de realizado, ministro, depois de realizadas as buscas e apreensões completamente ilegais, o mínimo que se esperava das Forças Armadas e do Ministério da Defesa era solidariedade com aqueles que estão sendo perseguidos injusta e ilegalmente. Membros da reserva e membros da ativa que não podem ser presos, salvo em flagrante, inclusive Mauro Cid ainda preso. Cadê a solidariedade institucional? Ou o Exército, as Forças Armadas Brasileiras e o Ministério da Defesa vão corroborar com essa narrativa mentirosa de que houve uma tentativa de golpe. Porque se corrobora, para ter a tentativa de golpe, teve, de alguma forma, a participação do Exército. O Exército está dando tiro de canhão no próprio pé? Senhor presidente, eu acho vergonhoso o que nós estamos vivendo, porque depois dessas notícias que nós vimos sobre a participação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autoridades policiais, negando ampla defesa, direito a contraditório, publicidade e revogando o Código Penal Militar, ou ele ainda existe? Depois disso tudo, nós acompanhamos em todos os meios de comunicação, por exemplo, o Sul, lá do meu Rio Grande do Sul, as frequentes conversas entre Alexandre de Moraes e o comandante do Exército. O Globo, Bela Megalhos, frequentes conversas entre Alexandre de Moraes e o comandante do Exército.
Agenda do poder. Comandante do Exército só decide promover general envolvido em investigação após consultar Alexandre de Moraes, que deu sinal verde. É o Alexandre de Moraes que manda no comando? Então é fake news. Pede para botar... É fake news. Pede para botar no inquérito para Alexandre de Moraes investigar a Bela Megalha. É isso que o senhor quer? Comandante do Exército consultou Moraes antes de escolher general citar no caso Marelli. Fake news, presidente. Peço encaminhar o inquérito das fake news, que o general do Exército proteja a sua corporação e peça ao ministro Alexandre de Moraes que tome providências. Ou então, o Exército está subjugado ao ministro Alexandre de Moraes e ao STF. O Exército tem medo, pelo que se vê nas notícias. Ou desminta e diga que não. A farda de nada serve, não só do Exército, como das demais forças. Se tem medo de uma pessoa, enfrentem o ditador. Porque a Constituição, até onde eu sei, diz, apesar de eu ter toda a oposição ao Lula, que a autoridade suprema é do presidente da República, mas está aqui. E os fatos descrevem, caro comandante. Os fatos descrevem. Eu não vi nada das Forças Armadas, de fato, dizendo que é irregular e ilegal. Cid está preso. Ilegal inconstitucionalmente. E Vossa Excelência nada faz. O senhor nada faz, nada diz. Eu quero, senhor presidente, dizer aqui que o silêncio fala por si. Porque esse assunto já deveria ter sido debatido há muito tempo. O que nós estamos vendo aqui, nesse momento no Brasil, são processos sigilosos, feitos para constranger e intimidar. E eu quero perguntar também, se o senhor se consulta mesmo com Alexandre de Moraes, tem falado com ele, se tem informação privilegiada sobre os processos. Porque eu mesmo tenho processo contra mim, sob sigilo, no Supremo Tribunal Federal, e só pude constituir advogado 6 meses depois, por uma suposta fake news absurda, a acusação do Supremo Tribunal Federal, e só por meio de jeitinho de advogado falando com a OAB, depois eu consegui que meu advogado fosse habilitado. Mas se o senhor pode falar direto com o ministro Alexandre de Moraes, por que não pede providência? Ou está prevaricando diante dos crimes de abuso de autoridade cometidos por Alexandre de Moraes e pelo restante do Supremo Tribunal Federal? Me perdoem a veemência, mas chegamos num ponto no Brasil em que a ruptura institucional já aconteceu. E ver as Forças Armadas nem se pronunciando sobre isso é vergonhoso para o nosso país. Triste, porque eu tenho orgulho das nossas Forças Armadas, eu tenho orgulho do Exército de Caxias, eu tenho orgulho do nosso país e de ser brasileiro. Mas eu tenho vergonha do que eu estou vendo hoje acontecer com generais da ativa, com membros ativos e generais da reserva, sem a menor consideração das forças a que pertencem. Foi revogada a Constituição da República Federativa do Brasil há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal, e o Exército Brasileiro, lamentavelmente, tem parte disso. E, concluindo, ministro José Múcio, Vossa Excelência falou, em determinado momento, que, vou ler exatamente, falou, qualquer governo precisa de Forças Armadas. É verdade. Principalmente as ditaduras. Eu quero evitar que esse processo que nós já vimos acontecer na Venezuela e em outros países se consolide aqui no nosso Brasil. Muito obrigado. Tinha um filósofo que dizia que a gente é escravo do que fala e dono do que cala. Infelizmente, evidentemente que isso não é para você. Nós hoje somos vítimas das redes sociais. Eu sou de uma época que você dizia, deu no Globo, deu na Folha, deu no Estadão. Hoje dá no que o nosso grupo de WhatsApp manda e nós construímos as nossas verdades. Eu faço as verdades. O que me interessa é fato. O que não me interessa é fake. Cada um tem o seu jornal dentro da sua cabeça e defende aquilo que ele acredita, o que um amigo mandou. Nós tivemos a mão de Deus quando decidimos lá atrás, com essas confusões todas que nós tivemos em 2023, que tudo ficaria na mão da justiça. Você já pensou se você hoje estivesse nos cobrando aqui que a justiça militar não julgou, não condenou, não fez absolutamente nada? Pra você ter ideia do nosso apartamento dessas decisões, quando aquele hacker disse lá no depoimento que teve no Ministério da Defesa com 4 pessoas, eu, por ofício, pedi à Polícia Federal, por ofício, pedi ao ministro Alexandre de Moraes, quem eram os 4, porque eu queria conhecer. Porque eu sou daqueles que acham que resultado eleitoral promulgado, assunto resolvido, matéria vencida, página virada. Eu nunca perguntei a ninguém que trabalha comigo na defesa em quem votou.
Eu quero que cumpra as determinações e o programa do Ministério da Defesa. Nós nunca fomos avisados de operação nenhuma. Para você ter ideia, o ano passado, vai fazer um ano, sexta-feira, no dia do Exército, dia 19 de abril, quando nós estávamos em plena comemoração, houve a divulgação pela Polícia Federal daqueles vídeos do general G. Dias. Ou seja, nós não tínhamos parceria daquilo. Nós não fomos avisados. Quando nós estávamos no Rio de Janeiro, numa operação do PAC, foi quando saiu aqueles vídeos da questão do pai do tenente-coronel Cid. O que é que eu estou querendo dizer? É que nós não temos esse acesso. Há uma praxe que, como eles moram na Vila Militar, a Polícia Federal avisa ao comandante, ele vai ainda responder suas perguntas, eles avisam que vão lá. Isso nós somos avisados. Mas nós não tivemos a menor interferência em absolutamente nada. Estamos esperando que os resultados sejam promulgados para que nós possamos cumprir a nossa obrigação. Lá, a gente não tem essa questão de lados. Eu atendo todos, Virão frequenta meu gabinete, muitos outros, Meira frequenta meu gabinete. Lá é Brasil. Nós estamos cuidando, nós somos as Forças Armadas do país. E é isso que nós precisamos ser. O mundo está em conflito e as pessoas também. Nós brigamos todos os dias e somos vítimas das redes sociais. Eu conto muito uma história de 2 velhos lá de Lajeado que estavam conversando e um disse assim, se sair aí na rede social que eu morri, o que é que eu faço para consertar? O outro disse, o mais simples é tu morrer. Sai com a maior facilidade. Se minha primeira intervenção foi um desabafo bastante veemente, essa segunda é de tristeza, porque eu vi, na verdade, tanto o ministro como o comandante corroborando com a fala inicial que fiz, confirmando o que justamente eu havia dito. As matérias da imprensa traziam que houve informação dada. Eu não passei disso, eu mostrei as manchetes. Se há incoerências no texto, podem ser acusadas, mas aquilo que foi dito pela imprensa foi confirmado, assim como o próprio comandante Tomás, da mesma forma, disse que se consultou sim com o ministro Alexandre de Moraes. E aí eu me pergunto, qual é a função hoje do STF, do Supremo Tribunal Federal, se é virar fonte de consulta de comandante do Exército? Comandante do Exército, no máximo, vai se consultar com a Justiça Militar. Conversa institucional, que negócio é esse? O juiz fala nos autos. E aí não vai uma crítica, a Vossa Senhoria está atuando dentro. Também vai, de certa forma, mas para atenuar um pouco, vai dentro do que está acontecendo hoje no Brasil. Ministro fala o tempo todo, a entrevista o tempo todo, fala fora dos autos. Torna-se consultor de comandante do Exército, sobre não promoção, mas remoção. Você tem cabimento um negócio desse? Olha que está sujeito hoje o Exército Brasileiro, as Forças Armadas. A sujeição das Forças Armadas hoje não é a lei, não é a Constituição. Como disse o ministro, ordem judicial cumpre se decidimos cumprir a ordem. O problema é que a ordem judicial é ilegal, deputado Crisóstomo. É inconstitucional. Então o que o Exército está fazendo, o que o Ministério da Defesa está fazendo, é obedecendo a Alexandre de Moraes. É Alexandre de Moraes que manda nas Forças Armadas brasileiras. Não é a Constituição, não é a legislação, não é a lei que vale, porque vocês sabem, uma coisa que eu posso dizer em elogio ao senhor, General Tomás, o senhor é inteligente. O senhor é tão inteligente que sabe que o que está acontecendo aqui é uma maquiagem. É um simulacro de devido processo legal. O artigo 69, aliás, dos Estatutos Militares, diz que é só em caso de flagrante que poderá o militar ser preso por autoridade policial, militar ou civil. O senhor sabe que mesmo o caso, fora do contexto que o senhor citou aqui, teve participação, pelo menos, de coordenação do Exército. Esse negócio de entrar na Vila Militar, como fizeram, para fazer busca e apreensão, o senhor sabe que é absurdo, o senhor é inteligente. O senhor sabe que é ilegal. O senhor sabe que é inconstitucional. E o senhor sabe que está obedecendo a ordem de Alexandre de Moraes, desrespeitando a Constituição. Esta é a situação hoje no Brasil. O senhor tem medo de Alexandre de Moraes. Todos aqui têm medo de Alexandre de Moraes. O general Girão, que é general também do Exército, é deputado federal, diz que tem medo de falar porque a censura hoje é regra. E quem impõe é Alexandre de Moraes. Eu sinto muito vê-lo fardado assim e os demais
tendo de ouvir eu dizer, um reles deputado federal eleito pelo meu estado do Rio Grande do Sul, a quem represento, com muita honra os eleitores, 256 mil que votaram em mim, mas só um deputado federal dentro de 513. Mas eu sinto muito por fazê-lo ouvir de que o senhor tem medo de Alexandre de Moraes. Mas qual é a outra explicação? O senhor é cúmplice? Espero que não. Espero que não. Porque o que está sendo feito, o senhor disse que nunca falou algo contra o subordinado seu. Mas e os colegas de caserna? Um deles preso, ilegal, inconstitucionalmente, sofrendo as agruras do cárcere privado, do convívio com sua família. General Heleno, não lhe comove? Os demais generais, almirantes também. Essa é a situação que nós vivemos no Brasil e desculpem-me as palavras duras que são palavras talvez apenas e quem sabe serei censurado, perseguido, humilhado, não me importa. Não me importa porque precisa ter alguém para dizer o que está acontecendo. Para dizer, porque saber todos sabem. Os senhores podem até dizer outras coisas. O ministro Monteiro Filho, José Múcio disse também, né? Dentro da narrativa do governo, entendo, o senhor é parte do governo. Que a polícia do Distrito Federal demorou a chegar. O senhor sabe que não foi assim. A Força Nacional estava parada de prontidão do lado do Ministério da Justiça, não foi utilizada. O governo contribuiu. G. Dias, Gonçalves Dias. Onde viu? Onde está? Ninguém sabe, ninguém viu. Mas foi a polícia do Distrito Federal que demorou a chegar. Claro, é isso que é para ir para os livros da história. Tomara que no próximo mandato, tomara que se encerre esse com o impeachment do Lula e o senhor seja ministro de novo e possa tratar de outra narrativa, mas uma que seja verdadeira. Não essa que o PT está espalhando, não essa do golpe. Eu entendo o seu papel, mas eu sei que o senhor entende o meu também, de oposição. E de buscar deixar bem claro aqui as perguntas que eu fiz e que não foram exatamente respondidas. Porque eu perguntei se o Código Penal Militar ainda existe. Porque para esses militares, inclusive os da ativa, não está valendo. Eu perguntei sobre a reação às ordens da justiça que eram ilegais. O senhor disse, não, cumpra-se da justiça, mas são ilegais, são inconstitucionais. O Exército, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, nada vai dizer quando uma ordem é ilegal, quando é inconstitucional. Não vai se pronunciar, é isso. Não obstante ilegais, não obstante sendo ordens de um ministro da Suprema Corte, que não é o presidente da República, fazendo o Exército cumpri-las a desagrado da Constituição, o Exército não vai se pronunciar. E se o problema é Senado, por exemplo, tem assessor parlamentar que chega, tem presidente do Senado, tem membro do Senado para lá conversar para fazer isso, o impeachment de um ministro, ou pelo menos a contenção da corte acontecer por meio daquele parlamento, daquele lado de lá. Mas me parece, e até gostaria de saber se existe algo nesse sentido, mas me parece que não há nenhum esforço para que essa ditadura não se consolide no Brasil com apoio obsequioso das nossas Forças Armadas. A terceira pergunta, se o senhor se consulta com Alexandre de Moraes, o senhor respondeu afirmativamente, não precisa mais responder, e ficou muito claro, infelizmente, que isso acontece. E a quarta, se as Forças Armadas entendem que há uma prevaricação diante dos abusos de autoridade cometidos por Alexandre de Moraes. Essa hoje é a situação no nosso país. Isso é inteligente, o senhor sabe disso. O senhor pode me responder outras coisas, pode tergiversar, sair por aqui, sair por ali, mas essa é a situação hoje no nosso Brasil. As Forças Armadas são subjugadas, subordinadas, não ao ministro civil, nem ao presidente da República, muito menos. É um senhor chamado Alexandre de Moraes, ditador da República, que já não é bem mais uma República Federativa do Brasil. Obrigado, deputado Marcel. Como nós não temos mais inscritos, encerramos as inscrições, nós temos as respostas e as considerações finais. Então, vou encaminhar. Como nós estamos dando o prazo de 10 minutos para as respostas, e são 3 para as considerações finais, ministro, eu vou encaminhar, então, 13 minutos para que o senhor responda e faça suas considerações finais, já inclua, e depois, por representante de cada força, 3 minutos das considerações finais e mais os 6 das respostas. Então, 13 minutos, por favor. Ministro. Ratten, eu vou sair daqui com mais medo de você do que de Alexandre de Moraes. Com toda a sinceridade. Estou sendo sincero. Porque você, sinceramente, estou dizendo logo de público aqui. Agora, o que eu queria lhe dizer é o seguinte: o 8 de janeiro nos afastou a todos. Essa eleição nos afastou a todos. Quem não tem um problema em casa, com a família, no clube,
com os amigos, eu perdi. Alguns parentes deixaram de falar comigo porque eu vim servir esse governo. A esquerda radical ficou com muita raiva das Forças Armadas porque acharam que as Forças Armadas montaram aquele golpe. E a direita radical ficou com muita raiva das Forças Armadas porque as Forças Armadas não deram golpe. No dia 9 de janeiro, eu era um ministro da Defesa indefeso. Eu não tinha com quem conversar. Um lado achava que o Exército e a Marinha Aeronáutica queriam ter dado golpe. O outro acharam que não deram porque não quiseram. Essa construção ao longo do ano foi dolorosa, muito dolorosa. Ouvimos discursos como o seu, duros, tivemos que ouvir silentes, muitas vezes o silêncio foi acolhedor para poder nós termos outras conversas. Ao longo de 2023 nós reconstruímos isso. Hoje está provado que pode todo mundo ter tido culpa, nós não. Estou falando nós em nome deles. E quando eu vim aqui, foi pedir uma ajuda a vocês. Nós precisamos conversar. O presidente Lula, como me trouxe para isso, trouxe para fazer uma conciliação. É o meu papel, eu só sei fazer isso. Porque acho que a conciliação é a ferramenta mais importante da democracia. Porque você junta duas ideias, a sua e a minha e a de Tomás, e nós tiramos disso uma resultante positiva e propositiva. Não é a guerra de narrativas que vai nos aproximar. O que vai nos aproximar é nós procurarmos as nossas convergências, trabalharmos nela e evitarmos as nossas divergências. Eu queria pedir sua ajuda. Alexandre de Moraes é outro poder. Nós não temos domínio. Eu não tenho medo dele porque eu cumpro a lei. As forças cumprem a lei. Tomás cumpre a lei. Se elas são boas ou ruins, não me cabe julgar. Eu tenho que cumpri-las. De maneira que esse é o nosso papel. Nós estamos precisando é construir as Forças Armadas com a ajuda da CREDEM para os governos brasileiros. Eu não quero ter lado nesta comissão. Eu quero que essa comissão seja das Forças Armadas. As críticas vão ser corrigidas. Nós vamos corrigir os nossos rumos. Tem um poeta, Tiago de Mello, que chama o poeta das águas, que ele dizia: a gente pode andar pelos mesmos caminhos, respeitando que cada um ande do seu jeito. Nós andamos cada um de um jeito. Precisamos apenas detectar o objetivo que a gente quer chegar. Então eu quero agradecer suas críticas, quero pedir a chance de a gente juntar suas críticas às nossas proposituras, dizer que algumas das suas suspeitas, elas não existem, nós queremos conversar para nós não ficarmos vítimas das narrativas e das fake news. Quero lhe contar a verdade, eles também querem, para a gente poder construir, nesse longo de seu mandato, que tem aí de 3 anos, uma narrativa produtiva, positiva, propositiva, para a gente construir o país que você quer, o Estado que você quer, a democracia que você deseja. Nossos poderes, a democracia pura, o pressuposto básico são os 3 poderes estarem afinados: o legislativo, o executivo e o judiciário. Com essa precariedade que nós estamos vivendo aí, há uma interposição de responsabilidade que tem prejudicado o trabalho de vocês, prejudicado o nosso trabalho também. Queria que ficasse registrado que talvez eu tenha sido o primeiro ministro da Defesa que vim aqui pedir ajuda, presidente. Eu preciso da parceria dos senhores, nós estamos precisando do saber dos senhores, discutir as leis, aprimorá-las, essa questão do militar não participar da política. Precisa que seja esclarecido de que isso se trata, não é querer punir ninguém, isso não tem viés ideológico. Juiz não pode, promotor não pode. Isso não é uma ideia única. Mas, por fim, uma palavra só que resume tudo. Aos amigos da imprensa que nos acompanharam, a todos que estão aqui, meu muito obrigado. Agradeço mais uma vez as presenças do ministro de Estado da Defesa e dos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Agradeço também a participação das senhoras e senhores deputadas e deputados. Está encerrada a presente reunião. Júlio. Ministro, obrigado.